Os dois. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você observou o versículo 2? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Está colocando tudo aqui na mesma condição. Tá? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, em tempo presente, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse versículo 6 aqui, ele é fundamental. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar significa que há um lugar que você descansa, é a sua alma que está repousando em lugares celestiais. Se a nossa alma não tem este repouso, porque a vida de Deus, que é o Espírito dele, não entrou nela. É por isso que nós vemos pessoas que não têm nenhuma segurança. Elas não têm segurança do destino delas, mesmo estando na mensagem, não sabem para onde vai. Porque elas sabem que elas não estão dando conta de viver aquilo que elas leem e que elas escutam. Você já pensou uma pessoa ouvir uma sentença de condenação e ela não conseguir se libertar daquilo? Eu estava falando domingo pela manhã aqui sobre mulher cortar o cabelo. Se não fosse tão importante e tão sério, o irmão Brando não falava e não falava, e falava e se repetiu a vida inteira nas mensagens. Se entregar os dízimos não fosse uma coisa importante, a Bíblia não falava. Nós não tínhamos Malaquias capítulo 3, verso 8 e 10. Isso são ideias que eu estou dando. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Tá? Para nos fazer homens e mulheres santos, quer dizer, separados. Então, diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e fez-nos assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua,
criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, enquanto nós lemos as Escrituras, só pela leitura, já sentimos um descanso, um repouso, em saber que nós nos enquadramos exatamente com isto que fora lido aqui. Nós meditamos sobre isto e nós sabemos, ó Pai, que se alguma coisa, algum detalhe da palavra nós estamos em falta, o Espírito Santo nos levará, Ele completará esta obra em nossa vida. Que nesta noite, Pai, nessa simples mensagem, Tu possas, Senhor, abrir o nosso coração, nosso entendimento, e que possamos ter um grande, maravilhoso culto de oração nesta noite, logo em seguida a esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu fiz um comentário um pouquinho alongado, não vou esticar muito o que vou pregar nesta noite. Quarta-feira eu costumo não pregar, mas trazer uma palavra, tá? Um pequeno ensinamento para que a gente possa meditar quando estiver orando. A palavra tem que ter o primeiro lugar em nossa vida, em todo lugar, em qualquer circunstância. Eu não quero acrescentar nem diminuir. Estava conversando com o irmão, ele perguntando para que Bíblia ele compraria, o irmão João. Eu falei, irmão, a melhor Bíblia que eu já possuí até hoje chama Bíblia Plenitude de Estudo. É um linguajar sem alteração, a tradução é excelente, e é uma Bíblia que ajuda muito. Aí eu vou comprar essa Bíblia. Eu falei, irmão, eu tenho 8 Bíblias na minha casa. Se alguém tiver em falta de Bíblia, eu te arrumo uma Bíblia. Mas o que identifica um crente é esse livro aqui. Tá? O que identifica você como um crente é a Bíblia. Não é celular na mão não para ler a Bíblia. É a Bíblia, o livro chamado Bíblia. Se você tiver vergonha de carregar isso aqui, você não é digno nem de entrar numa igreja onde tem cristãos revelados. Agora vemos que Deus entrou nesta pequena célula. O assunto é esse, ó. Agora vemos que Deus entrou nesta pequena célula, veja, e Ele começou a desenvolver células. Observou as vitaminas da sua mãe e coisas assim, como ela então, quando ele chegou na idade suficiente para ele mesmo comer. Ele começou a comer, e o que é isto? É o pó da terra, de onde uma pessoa vem, e vida vegetal, e vida animal, e assim por diante. Ele, ao começar a comer peixe, pão, e assim por diante, começou a desenvolver células. E então, quando estava completamente amadurecido, aos 30 anos de idade, ele foi batizado em obediência a João. Aqui embaixo, deu a obediência a Deus na água e se foi. E o que aconteceu? A pomba era Deus descendo do céu como uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. O que ele veio fazer? Redimir essa parte da terra.
Ele era o princípio da criação de Deus, porque Deus não é criação somente em Cristo, Ele é a criação, porque Deus é eterno, e um espírito, e não se cria um espírito. Ele era o princípio da criação de Deus. Deus redimiu esse corpo. Veja, quando ele desceu, este é o meu filho amado, nele me comprazo habitar. Eu peguei o assunto no meio, essa mensagem é provando sua palavra, mas deixa eu esclarecer. Deus criou uma célula de sangue no ventre de Maria. A palavra trouxe uma célula de sangue. Tá? Será que essa palavra é diferente de você olhar para a mulher, dizer para aquela mulher assim: Deus te dará um filho? É a palavra que está dizendo que Deus vai dar um filho àquela mulher. E no tempo determinado por Deus, aquela criança aparece. Ela tem que aparecer, porque foi a palavra que falou. Então Jesus foi falado pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. A palavra tinha falado. Agora, esse filho foi gerado pela palavra. Jesus nasceu pela palavra. Agora, toda a estrutura dele foi formada pela palavra. Ele nasceu, aí começou a participar de tudo que nós participamos. Você come vegetais, come carne, come peixe, assim por diante. Isso vai transformando em sangue o que você come. Primeiro, ele entra num processo de quimificação, que é soro, do soro, aí entra para o fígado e transforma em sangue. Que a alimentação tem mastigação, digestão e quimificação. Do soro se transforma em sangue, por uma via chamada porta, que ela liga a maior via do corpo, do baço para o fígado. E sangue é constituído de célula. E vem por aquilo que você come. Vem do pó da terra. Assim ele era. Mas por que ele precisava de tudo isso? Porque ele tinha que ser literalmente um homem. Ele tinha que ser um homem em todos os sentidos que a palavra homem representa, significa homem. Mas quando este homem chegou aos 30 anos, em obediência ao Espírito, ele foi no Jordão batizar-se por João. Quando ele sai das águas, agora é Deus. Diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. E aquela pomba desceu sobre ele. Agora, aquele homem, ele tem a plenitude de Deus dentro dele, porque o Deus que o criou, agora vive dentro dele. E se ele não fosse 100% humano, ele não podia nos redimir, porque o Redentor tem que ser exatamente igual ao redimido, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. O Redentor é igualzinho ao redimido, é de carne e osso e dos mesmos sentimentos. A diferença que há na igreja é essa: uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que não tem o Espírito Santo, uma igreja que é batizada no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, e aquela que nunca entrará no corpo. Por que não vai entrar no corpo? Porque não faz parte dele.
Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, e o seu sangue foi derramado, tudo que estava em Cristo e que estava na terra foi redimido. Tudo que estava em Cristo, quando ele foi crucificado, cada filho que estava na terra, ao longo das eras, foi redimido. E ao longo das eras, eles vão aparecendo, entrando em cena e se manifestando. Eles nascem como pecador, nasce mortal como qualquer outro homem, outra mulher. A questão que chega um tempo da vida que a palavra vem ao seu encontro. Quando a palavra vem ao seu encontro, tem um germe de vida aqui que identifica com a palavra. E quando você se identifica com a palavra, ela entra em você, você agora é mortal, você está envelhecendo, é de carne e osso, mas nunca mais a morte irá te alcançar. Por quê? Porque você saiu de uma condição mortal para a imortalidade. Só vai entrar no arrebatamento, disse o profeta, pessoas cheias do Espírito Santo. Agora, nós não podemos fabricar, nós não podemos inventar, nenhuma religião poderá fazer isto. Você nasceu e tem parte nisto. Ali tem um lugar dado por Deus, no seu plano divino, no seu predestino, na eleição, tem um lugar ali que é a sua parte no corpo. E é exatamente este lugar que nós iremos tomar ao receber o Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, nós compartilhamos da vida do próprio Deus. Por isso que quando você escuta a palavra real e verdadeira, que Deus enviou por um profeta, aquilo entra dentro de você e te faz feliz, alegre, seguro, te dá segurança, porque você sabe que aquilo que você está ouvindo está alimentando, está sustentando a sua alma. É por isto que você prega. E quando você prega, o Espírito começa a atuar na igreja e vai despertando algo lá dentro, um gozo inefável manifesta em nossa alma, e você se sente seguro, você sabe que é um destino, você sabe que é uma eternidade, você sabe que há um Deus do outro lado, que deste lado de cá, ele está em uma porção em você, mas ao sair daqui, você toma parte naquele corpo, e a plenitude do próprio Deus entra neste homem, nesta mulher, e nós compartilhamos de uma maneira completa e total da vida do próprio Deus. É por isso que ele participou de tudo que nós participamos. Depois recebeu o Espírito Santo em plenitude, porque a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus tinha a plenitude de Deus, o próprio Deus condescendeu, desceu, entrou naquele homem. Ele esvaziou do céu, esvaziou da sua glória, tomou um corpo de carne. Ele nunca tinha tido um corpo de carne. Ele não teve nos dias de Adão. Mas quando Jesus nasceu, Deus tinha um corpo de carne. Deus era um homem. Deus falava. Deus tinha sentimentos. Deus tinha lágrimas. Ele chorava. Ele se compadecia. Ele amava. Ele tinha as emoções que nós temos. Porque ele tinha a natureza humana. Mas a divina em plenitude estava dentro dele, porque ele era Deus. Ele se encarnou
por causa de uma semente caída, ele tinha que levantar essa semente, e para levantar essa semente, ele tinha que ser igual à semente para poder redimi-la. Ele, quando ele vai para a sepultura, Deus toma aquele corpo e o glorifica, tá? Agora não tem nada mais a ver com o mortal. Terminou-se os dias da mortalidade, terminou-se os dias do tempo, terminou-se os dias do contar a semana, meses e anos. Terminou. Agora não tem parede, agora não tem limite. O Senhor entrou aonde eles estavam no cenáculo e disse assim para eles: escuta uma coisa, vocês acham que eu sou um fantasma? Vocês acham que fantasma come? Então me dá um pedaço desse pão. Aí ele disse, e Tomé estava lá, né? E Tomé estava lá e disse: eu não creio que ele ressuscitou, a menos que eu o veja e veja o furo do cravo em sua mão. Ele foi surpreendido que o Senhor entrou naquela reunião e fez assim: Tomé, põe o seu dedo aqui. Não é isso que você disse? Que para você crer, você tinha que ver o furo do cravo e pôr o dedo? Põe seu dedo aqui e vê que sou eu mesmo. Ele fez aquilo só para Tomé. Não foi para ninguém mais, que os demais creram. Agora, ele disse para Tomé: bem-aventurado, feliz é aquele que não viu e creu. Que não viu e creu. Falou para Tomé. E conversando com eles, as portas fechadas, ele foi embora. Ele entrou com as portas fechadas e saiu com as portas fechadas. E aquele corpo comia, aquele corpo falava, aquele corpo podia ser tocado, que mandou Tomé tocar. Este é o corpo que ele saiu da sepultura. Este é o corpo que você terá ao sair daqui, ser transformado no fechar de olhos. Esse é o corpo que a igreja que está na sexta dimensão está esperando receber. E eles dependem de nós, porque diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso 39, que sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Porque se você tomar cada era da igreja, eles nunca tiveram o que nós temos. Eles não tiveram um profeta para abrir os mistérios. Não era tempo. Tinham tempo para entrar em cena o sétimo anjo, para abrir os mistérios. Tinha um tempo para Deus chamar a semente, a última semente. Você percebe que na pirâmide, lá, você tem uma base muito grande da pirâmide. Deus fez uma base com os apóstolos, e Paulo foi o profeta da primeira era da igreja de Éfeso. E Deus foi acrescentando durante as eras. Ele tinha semente, chamava para aquela era, tinha seu mensageiro. Mas quando chegou exatamente na sétima era da igreja, você olha para a pirâmide. O que você percebe nela? Há uma separação, certo? Na sétima era tem um intervalo. Quem fez aquilo foi o profeta. Tem uma diferença. Então, está mostrando que para a sétima, você vai para a eternidade. A eternidade é o primeiro dia, tá? Por isso que o sétimo dia no jardim do Éden teve só o começo. E não foi tarde, noite, certo? Que fala,
e foi então, o dia começa à tarde. Foi à tarde e o dia seguinte. Não foi. Você vê o 7º dia e ele não terminou. O 7º dia não terminou no Jardim do Éden. Pode ler na sua Bíblia para você ver que ele não terminou. Porque o 7º dia representa exatamente a perfeição. Cristo é o 7º. E só Ele pode levar para o 8º, que é o primeiro dia, para a eternidade. E por isso que entre Laodiceia e a pedra angular tem apenas um intervalo. E nesse intervalo foi chamado a noiva. E o profeta chamou o tempo da noiva, da era da noiva. Esse foi o nosso tempo, porque aquela era terminou em 56. Então, é dentro desse espaço que ele está chamando a última semente, a pedra angular. E você vê na nota de $1 que tem um grande olho ali, chamado olho de Deus, está lá. Lá no topo da pirâmide, a pedra angular tem um olho, não tem? Você pode pegar ele na nota de $1, você vai ver que tem um olho aí. O olho que tudo vê, diz o profeta. Esse é o olho da noiva. A noiva passou a 7ª era. Ela entrou nesse intervalo, ela está indo para a eternidade. E você se torna eterno quando recebe esta semente chamada a palavra, o Espírito Santo na sua alma. Então você passa a ser eterno em um corpo do tempo, em um corpo mortal, mas algo eterno está aqui dentro. Amém? Isso é a eternidade pulsando dentro de nós. Isso significa que os batizados com o Espírito Santo hoje é um número muito pequeno, porque a ponta da pirâmide é uma ponta muito aguda, o espaço é muito pequeno ali. Deixa mais um parágrafo aqui para a gente encerrar. Essa mensagem é a mesma que eu estava falando, entrando numa parte aqui não vai dar, né? Deixa eu entrar nisso aqui. Agora, note, ele fez que esta virgem concebesse, e foi nisto que ela deu à luz um filho, sem conhecer homem. Isto tem deixado a ciência perplexa no decorrer das eras. Ainda deixa. Talvez tenham rido de Isaías quando ele falou e disse que esta virgem conceberia. Como pode ser isto? Imagino Isaías, a vergonha, quando ele ouviu Deus dizer: eu lhes darei um super sinal, eu lhes darei um sinal eterno, uma virgem conceberá. Agora, ele conhecido entre o povo, e seu povo, um profeta vindicado por Deus. Agora, quando ele apareceu diante dos doutores e assim por diante, com esta afirmação, uma virgem conceberá. Veja, nunca tinha sido assim, desde o princípio do tempo. Isso está ligado lá com o passado, quando Deus criou o seu primeiro homem. Mas aqui agora, que uma mulher que está aqui na terra vai conceber. Pense nisto, numa esfera lógica. E se aquele profeta tivesse ficado envergonhado? Mas ele sabia que Deus cumpriria a sua palavra, que ele provaria. Imagino que toda a família hebraica aprontou sua filha para ter este bebê. Veja, comprou sapatos, bota para ele, ou seja o que fosse, que usassem o tecido para a fralda, aprontaram-se para o bebê chegar. Gerações passaram, mas Deus provou sua palavra. Uma virgem de fato concebeu, ela deu à luz o bebê,
provou que a palavra do seu profeta era verdadeira. Ele sempre é leal com os seus profetas. Agora, este filho da virgem era a palavra manifestada. Em João capítulo 1, se quiser ler isto, aqui está. Este profeta também, mas este filho da virgem era a palavra manifestada, o princípio da criação de Deus. Agora a terra inteira é a criação de Deus, mas está perdida. Está vendo? Então ele redime esta terra, e você é parte da terra. Ele redime você do mesmo modo que ele redime a terra inteira. Agora, este filho da virgem era a palavra manifestada. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Pois bem, a terra tem que ser redimida. Por isso Paulo escreveu em Romanos 8, toda a natureza está gemendo, toda a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela só será devolvida, voltar ao seu estado de origem, lá dos dias de Adão, antes do pecado, quando os filhos de Deus forem redimidos. Você saiu da terra para redimir a terra, trazê-la no seu estado original. Por isso ele tomou o pó da terra para te redimir. Agora, a semente que estava na terra, redime a terra. Se fôssemos fazer um desdobramento desse assunto, nós podíamos ver então, que lá no princípio, antes que a terra existisse, Satanás já tinha destruído tudo, porque a terra era sem forma e vazia, e havia água na face do abismo. Agora, você percebe que aquela semente estava entre as águas, no meio das águas, diz o profeta. E o sol teve que puxar aquela água da terra. Quando o sol brilhou, então a água evaporou e a terra apareceu do meio das águas. Quando a terra apareceu, então Deus estava trabalhando para o sol puxar a semente que estava na terra. E a semente que estava na terra era o próprio Senhor Jesus Cristo, que um dia tomaria parte da terra, teria um corpo como o seu e o meu, e te redimiria. Então nem toda a terra ela produz a semente, mas uma parte da terra que estava ali era a semente de Deus. E Deus levantou essa parte da terra, te pôs aqui neste dia, nesta hora, para testemunhar da sua palavra. Ele entrar em você, tá? E você será testemunha dele. Você veio do pó, você não vai voltar mais para o pó. O seu corpo fica, mas a sua alma toma o destino, tá? A sua alma é redimida, a sua alma é o germe de vida. Agora, que se eu fosse continuar, eu teria que entrar nisso aqui. Foi a teofania de Deus que saiu, a forma humana que não tinha olhos, como você vê, uma visão melhor, não tinha ouvidos como você ouve, mas uma audição bem além. Veja, ele era uma teofania, pois todo este arco-íris condescendeu a uma teofania. Moisés o viu quando passou através da rocha assim. Ele viu parte das costas e disse: se parecia com um homem. Abraão viu quando ele desceu em carne humana e comeu do novilho, bebeu um pouco de leite, comeu a gordura. Abraão viu quando ele acabou de entrar, então desapareceu bem ali. Nós descobrimos que os nossos corpos são formados por 16 elementos da terra. Eles simplesmente se ajuntaram e Deus os reuniu.
e colocou 2 anjos naqueles corpos, e anjos que paravam e falavam, e os anjos foram feitos homens ali naquela época. Agora, observe, nós descobrimos quem era Melquisedeque, a não ser ele mesmo, o próprio Deus. Não poderia ter sido ninguém mais, pois ele era o rei de Salém, que é Jerusalém. Ele não tinha pai nem mãe. Não poderia ter sido Jesus, porque ele ainda não tinha pai nem mãe. Ele não tinha nenhum princípio de dias, nem fim de vida. Há somente um que é assim, este é Deus. E era Deus habitando aqui, em uma teofania. Observe, o rei de Salém. É um assunto maravilhoso, mas quer dizer uma coisa: Abraão o viu em carne e osso. Isaías o viu pelas costas. Abraão viu em 2 termos. Abraão viu numa teofania. Depois Abraão viu ele como um homem, não mais uma teofania. Moisés não viu numa teofania, viu em semelhança das costas de um homem, quando passou na fenda da rocha. Estava mostrando então que primeiro era uma teofania, depois da teofania ela levanta um corpo do pó aqui, ela está ali representando aquilo lá. Então o anjo do Senhor, ele te guia, ele te orienta, tá? O anjo do Senhor é esta palavra que está aqui. A teofania é Deus em forma de palavra, é você em forma de palavra. A alma sua é o germe que está dentro de você, que precisava ser redimido. Ele morreu no Calvário e te redimiu. Quando ele te redimiu, tomou a vida dele e pôs dentro da sua alma. A sua alma agora e o corpo teofânico se encontrando, torna-se o corpo glorificado, semelhante ao corpo dele. Ele foi teofania, você é uma teofania. Ele foi pó, você também é pó. Ele ressuscitou dos mortos num corpo glorificado, você ressuscitará dos mortos, terá um corpo glorificado como o dele. Tudo que Deus é, você passa pelo mesmo caminho e se torna semelhante a ele. Isso é a palavra. Quando ela vem a uma semente eleita, ela abre essa porta e você se reconhece na presença de Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Irmão Denilson, começa a oração para nós. Tem pedido de oração, irmão? Rapaz, hoje eu esqueci. Irmão Hamilton comunica sua ausência.